Olá, pessoal, boa noite. Olha só com quem que eu tô aqui, doutor Rodrigo Moreira, nosso nutricionista do Coruja em Forma, que veio hoje bater um papo muito legal com a gente sobre como a alimentação ela pode ajudar, né, e às vezes também atrapalhar aí os nossos estudos. Para quem não me conhece, eu sou Núbia Oliveira, sou auditora fiscal na Receita Federal do Brasil e sou coach aqui no Estratégia Concursos. Passar a palavra aqui para o Rodrigo se apresentar mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui junto contigo. Estou disponível e bastante disposto para esclarecer todas as dúvidas associadas à alimentação e como você já introduziu, realmente a alimentação ela pode ser um ponto diferencial positivo ou pode ser algo que prejudique o seu rendimento. Então, vamos esclarecer todas as dúvidas. Dá boa noite pro pessoal que está aqui no chat já, o Silas, a Josi, o Tobias, o Alex. Boa noite para vocês. Gente, hoje o nosso webinário é um bate-papo, tá? Então, conforme vocês forem tendo dúvidas, podem ir colocando. Eu vou estar fazendo algumas perguntas aqui pro Rodrigo, né? Pra gente ir conduzindo aqui esse webinário. Mas se vocês tiverem dúvidas aí, já podem entrar e perguntar, tá? Que aí a gente vai fazendo esse bate-papo. Chegou o Adalto também, boa noite. Coloque também de onde vocês são, já sei que o Alex é de Manaus, né? Entrou a Cíntia, acho que a Cíntia é minha aluna, o Silas também é meu aluno, olha só. Que legal. Que legal, estamos juntos. Bom, Rodrigo, o grande problema, eu acho, é o sono, né? Assim, normalmente, isso não é só em relação aos estudos. Quando a gente come... E dependendo do que a gente come, daqui a pouco dá uma pesada, parece que a gente fica mais indisposto. E isso influencia diretamente qualquer performance, principalmente os estudos. Só que a gente também não pode deixar de comer. Perfeito o raciocínio, é bem isso. A gente vai ter que comer. Então, o que comer? Como comer, né? Perfeito, muito bom. E reforçar, aqui o objetivo é esclarecer as dúvidas de vocês, então não deixe de perguntar dúvidas recorrentes que vocês acabam tendo a todo dia para a gente poder contribuir. Em relação à alimentação, você fez uma perfeita introdução. Se comer muito, vai te dar cansaço. Aparentemente, você acha que você vai estar colocando muita energia no seu corpo, mas na verdade, você vai exagerar na quantidade se você comer demais e isso vai fazer com que parte do sangue que fica no seu sistema nervoso central vá para o trato gastrointestinal, ou seja, para o seu sistema digestivo. E isso vai fazer com que você sinta um pouco mais de lentificação de raciocínio após uma refeição muito volumosa. Quem nunca foi num rodízio, por exemplo, comeu demais e o que mais queria fazer posteriormente era sentar e relaxar e desfrutar daquela digestão. Mas, então reforço, se comer demais para depois estudar, a tendência é que você sinta cansaço. Se você comer de menos, a tendência é que você fique ansioso, fique irritado, tenha dificuldade de concentração. Então, um ponto para a gente startar e iniciar o bate-papo é que, em muitos casos, distribuir não só a parte dos estudos, mas também a parte da alimentação tende a ser o melhor ambiente para você conseguir assimilar aquilo que você for ingerir. Então, com isso... Deixa eu só ajeitar aqui seu microfone, está falando que tá... É porque ele tá encostando na blusa. O pessoal aí, agora depois digam se melhorou, gente. O que vocês acham, galera? Obrigado aí, Joselma, por ter falado. Vê se melhorou. Isso. Tem galera de Ceará. São Paulo. Todo mundo aí, Núbia já ganhou o Coruja em Forma. Já, claro, né, gente? Por favor, né? Torçam por mim. Olha lá, o José falou sobre suplementos, carboidrato. Isso. Vamos lá, gente. Carboidrato, Rodrigo. Pergunta do Alex. Carboidrato atrapalha nos estudos, na concentração? Como é que funciona? Em primeiro ponto, é bom deixar claro que é o excesso. E também a insuficiência nunca vai ser um ponto positivo. Então, o carboidrato, ele está em diversos alimentos. Para ficar um pouco mais prático, se você comer um pão, frutas, macarrão, batatas, todos... Só coisa gostosa. Então, são pontos de carboidrato. E essa satisfação com aquilo que você está comendo faz toda a diferença em seu bem-estar, né? Porque não adianta você comer algo só pelo benefício se ficar algo muito desconfortável em relação à palatabilidade para você. Então, o carboidrato ele tende a ser a principal fonte de energia, inclusive para o nosso sistema nervoso central. Então, se você ficar sem carboidrato, a tendência é que você
possa ter um pouco mais de dificuldade de se concentrar, um pouco menos rendimento em qualquer atividade, não só física, mas como cognitiva. Então, mais do que cortar e achar que essa é a solução, é importante tentar encaixar ele nos momentos mais indicados. Então, próximo até do momento de estudar, comer um pouquinho de carboidrato pode te dar uma satisfação, um relaxamento em um nível adequado, e com isso você pode ter mais facilmente energia para se manter concentrado durante todo o período que for estabelecido dos seus estudos. Então, não considere o carboidrato vilões. Na verdade, qualquer nutriente ou ingrediente ou alimento em exagero tende a ser um vilão. E qualquer também nutriente insuficiente, daí já vem a deixa para suplementação, tende a ser um ponto negativo também. Então, acho que o carboidrato, de forma geral, se você comer um pãozinho, se você gostar bastante, se você comer uma fruta, um pouquinho de arroz e feijão, isso tende a ser um ambiente muito saudável. E falando em suplementação, vamos responder a pergunta do Alex, né? Ele falou se a coenzima Q10 é bom como suplemento. Primeiro eu gostaria de saber o que é o Q10, né? A gente está tomando, mas as pessoas que estão nos assistindo saberem o que é o Q10 e por que ela poderia ajudar nos estudos ou legal. Atrapalhar. Verdade. Coenzima Q10, ela age diretamente na sua célula, tentando ser como se fosse um otimizador do motorzinho da sua célula. E aí, quanto mais você conseguir otimizar com que suas células produzam energia, melhor tende a ser a sua condição de utilização de energia para aquilo que você colocar o seu corpo para realizar. Então, seja uma atividade física, seja uma atividade de concentração cognitiva, porque estudar gasta bastante calorias também. E assim, a coenzima Q10 ela tende a ser um suplemento que beneficia esse bom funcionamento celular. Mas, em muitos casos, a gente não precisa realmente da suplementação. Então, o primeiro ponto em relação a suplemento, antes de investir no suplemento, invista, se possível, num bom nutricionista, para que realmente os suplementos que você compre sejam adequados, né? Exatamente, sejam aqueles que te beneficiam. Né? Caso contrário, em muitos casos, recebo pacientes que acabam comprando mais do que precisavam e aí acaba se tornando um custo, ao invés de ter investido anteriormente no direcionamento, como acontece contigo em relação ao direcionamento do próprio estudo. Sim, correto, exato, corretíssimo, corretíssimo. É fundamental. Porque eu contratar um coach para concursos, né, que muitos dos nossos alunos contratam, eu tô vendo alguns alunos meus aí, Silas, Carlos, Cíntia, no chat, faz com que você não perca tempo fazendo coisas erradas. E as coisas erradas, elas sempre trazem consequências, mesmo que a consequência seja apenas a perda de tempo, né? No caso da alimentação, vai trazer outras coisas, porque vai trazer malefícios para o seu corpo. E se a gente não tem saúde, a gente não só não estuda bem, né? A gente também não faz outras coisas bem, não é? E aí, olha só, o pessoal chegando, Fortaleza, Rio de Janeiro, ó, já falaram que seu áudio melhorou, que bom. Valeu, obrigado. A Cíntia está perguntando se comer granola zero enquanto estuda é positivo, que ela gosta do barulho ao mastigar. Olha que bacana, interessante. Primeiro ponto, se você gosta, a gente já tem que levar isso em consideração. Segundo, você já tomou o cuidado de buscar uma melhor opção. Então eu considero que você está no caminho super adequado para ter um estilo de vida envolvendo alimentação saudável e compatível com as suas necessidades. Vejo como uma excelente opção, mas tente porcionar. Pega uma xícara, coloca ali um pouquinho menos do que ela cheia, ou até menos, caso você já se sinta satisfeita com menos, e vá distribuindo isso durante seu estudo. Mas não se esqueça que em outros momentos do dia você precisa suprir o que só a granola não consegue oferecer em relação aos nutrientes que você for ingerir, tá? Então pode ser uma boa opção. Reforço parabéns por buscar das opções disponíveis de granola uma com melhor composição e esse é o caminho. A Cíntia é top, já conheço. Que legal, muito bom, Cíntia. O Johnny está perguntando se é verdade que existe alimentos bons para a memória. Existe mesmo ou só uma suplementação? O que acontece? Muito legal. Existe quando você não consome o suficiente, por exemplo, de ômega 3, que é muito conhecido, quando você suplementa, você tem benefícios em relação à parte cognitiva e até prevenção de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson e algumas associadas. Ômega 3. Exatamente. Mas isso é por decorrência de você não comer o suficiente via alimentação. E o ômega 3, dando sequência nele, eu acho relevante suplementar porque é difícil no Brasil termos 2 vezes por semana, por exemplo, a ingestão
de peixes de água profunda, né, como o salmão, e acaba ficando um pouco custoso e difícil. Não, além de custoso, dizem que esse salmão que a gente consome aqui, né? É de cativeiro, então ele não tem isso daí que a gente acha, tudo isso aí que a gente acha que tem, né? O que você acha? Não, é uma realidade. Realmente, isso já foi bem divulgado. Os estudos, eles avaliam normalmente salmão, no plural do salmão. Também não sei qual plural. Eu fui falar pra cá, eu falei agora, né? Melhor que eu não sei. Mas eles utilizam de boa qualidade. E isso quer dizer que são realmente aqueles noruegueses, normalmente, ou chilenos, mas não em cativeiro. De cativeiro, eles recebem a suplementação na alimentação, a adição. E isso a gente sabe que a biodisponibilidade, ou seja, o quanto você realmente vai absorver daquele nutriente presente naquele peixe é menor do que um salmão que consome os plânctons nas águas profundas e consegue assim ter realmente um ômega 3 de boa qualidade disponível para você poder absorver. Então, em muitos casos, o ômega 3 eu acho que é um grande recurso para complementar a alimentação da grande maioria, como é o meu caso e também o seu. Sim, estamos tomando. Muito bom. Bom, o Edson está perguntando o que é bom comer no café da manhã e no café da tarde. Vamos levar em consideração aqui que a gente está falando para um público concurseiro, um público que estuda o dia inteiro, né? Nem sempre, a gente sabe que tem pessoas que trabalham só estudam quando chegam, mas já que o nosso público é esse, o que seria bom comer no café da manhã e no café da tarde para não atrapalhar os estudos, né? Aliás, até para, quem sabe, dar uma impulsionada, né? Uma melhorada. Muito bom. Eu já gostei de ter tanto o café da manhã quanto da tarde, que aparentemente é uma distribuição da ingestão de calorias durante o dia. Possivelmente tem também o almoço, possivelmente tem também o jantar. Isso já é um ponto favorável, porque vale reforçar. Se você comer tudo que você precisa em 2 refeições, por exemplo, no café da manhã e depois você vai comer só no final da tarde, você vai comer mais do que você precisava naquele momento e você vai precisar relaxar para aquela digestão acontecer. Então você não vai sair da mesa leve e pronto para fazer aquilo que você desejar. Então esse é um ponto interessante. Aí, colocando um pouco mais de parte prática, eu vejo as frutas como uma excelente opção para compor essas 2 refeições, tanto pela praticidade, quanto pelo valor nutricional e quanto pelo valor de compra. Se você for numa xepa, num final de feira, você encontra frutas a preços muito bons, né? E isso faz com que você consiga manter a regularidade e até a diversidade de opções. Mas só o carboidrato é pouco. Então, sempre pense em oferecer também uma adequada ingestão de proteínas. Por que não os ovos tão colocados como bons para serem consumidos no começo do dia? Você vê isso em hotéis, muitas pessoas também publicando a sua primeira refeição porque tem fonte proteica. E sabemos que na gema do ovo tem uma substância chamada colina, que ela é associada à parte cognitiva. Então, já dá essa Fala um pouco mais, essa substância associada à parte cognitiva, porque isso pra gente que é concurseiro é muito importante, né? Você está sempre mantendo isso ativo, alerta, atento, né? A gente não pode ficar assim meio dançando, que senão as coisas passam. Ainda mais efetivo do que propriamente a colina, que é um nutriente realmente relacionado a esse benefício, é a cafeína, presente no café. Então, nada como, né, ter uma composição diversificada e adequada. Então, somando a fruta, você pode colocar um pãozinho com ovos para acompanhar, põe uma fatia de pão, dá uma torradinha nele, por exemplo, e aí você toma um cafezinho. Olha, gente, já degostei. Uau! Olha só, olha que café da manhã bonito, gostoso. Uma torrada ali, meio tostadinha, com ovos mexidos em cima, né? Uma frutinha, uma mamão clássico, né? Uma mamão clássico ali do lado, ou uma melancia. Eu gosto muito de melancia. Uma banana. Uma banana, né? Dá pra jogar uma aveinha na banana. Uma aveinha ou a própria granola. A própria granola zero, que a Cíntia falou, né? Uma colherzinha de sopa e o café. Então, o ponto-chave. E o café preto, né? Porque o café preto, para você acordar, pelo menos para mim, eu acho muito bom. De manhã, aquela xicrona, assim, de café, né? Não é só aquela dose pequena. Não, é um longo, tem que ser um longo. Nossa, quando não, em sequência já outro. Já longo, outro, né? Exatamente, 2, Então, assim, o café, ele tem como principal substância conhecida a cafeína, além de outras tantas substâncias muito saudáveis, muito positivas. Uma bem falada também é a teobromina, que tem uma condição de gerar uma sensação de prazer, que tem no chocolate,
né? E consequentemente também o chocolate tem essa característica de gerar uma sensação de satisfação. Mas voltando para o café, a cafeína em pequena quantidade, e a pequena quantidade nos estudos é 1 miligrama vezes o seu peso, que normalmente dá uma xícara de 200 ml de café para a grande maioria, numa condição de produção costumeira do brasileiro, né? Se for pegar um americano, ele faz um café um pouquinho mais ralo, então a quantidade tem que ser um pouco maior. Essa pequena quantidade, ela já traz aumento da condição de estado de alerta e diminuição da percepção do cansaço. Que é ótimo. Nossa, então você conseguir se manter concentrado em estado de alerta e não perceber tanto o cansaço, porque mesmo às vezes você, após o café da manhã, ter dormido anteriormente, né, como é esperado, você às vezes acorda ainda um pouco desgastado, quem sabe numa sexta-feira, pelo acúmulo da semana. Sim, sim. Então café, e também o café à tarde. Mas fica uma referência que se você consumir o café próximo do horário de você ir dormir, ele pode prejudicar. Atrapalhar, Eu compro as cápsulas de descafeinado lá em casa, exatamente para usar se for após as 18 horas, porque eu já percebo que ele dá uma atrapalhada. Eu já quase não durmo, sou uma pessoa que eu durmo 5 horas por noite, aí se eu tomar o café ali, eu acho que ele atrapalha um pouco o meu sono. Aí eu tenho das duas, né? Durante o dia eu tomo da outra, mas após as 18 eu só tomo descafeinado. Funciona mesmo ou é só enganação? Perfeito. Não, funciona. Então, tirar a cafeína faz com que o principal composto estimulante não esteja presente e, consequentemente, você pode administrar em qualquer momento do dia o descafeinado. Mas lembrar que a cafeína em si que traz essa condição de estado de alerta e menor percepção do cansaço. Ele perguntou sobre o lanche da manhã e o lanche da tarde. O lanche da tarde você recomendaria a mesma coisa ou mudaria alguma, seria outra coisa, outra refeição? Sempre importante deixar claro que depende do restante, não só dessas duas refeições. Sim, é um conjunto, né? Um contexto inteiro, né? Claro. Então, se você se alimentou bem, se você for jantar bem também, e o bem é o básico do brasileiro. Uma saladinha, né, de folhas, vegetais. Vamos montar um cardápio, Rodrigo. Que legal. Café da manhã a gente já estabeleceu aqui, gente, ó. Boa. Café preto, frutas, um ovinho, uma torradinha, tá, de pão, não é um pãozão inteiro, né? Ovos, torrada, café e uma frutinha. E o almoço? O que seria o almoço? O clássico do brasileiro. Então tem que ter folhas, legumes, pelo menos 2 cores de legumes, pode ser sempre o mesmo. Tomate, cenoura, beterraba, pepino, coisas do gênero. E também uma fonte proteica, caso você goste de origem animal, pois em São Paulo, por exemplo, há uma expectativa de 18% da população já se vegetariana, em algum nível vegetariana. E se a pessoa for vegetariana? É o caso, por exemplo, da Cintia e do Carlos que estão nos assistindo. Se a pessoa for vegetariana, quais seriam as fontes de proteínas adequadas para estar consumindo no almoço? Boa, aí seriam as leguminosas. Nós conhecemos muito feijão, mas a lentilha se destaca como uma fonte... A lentilha é tão gostoso, né? Legal. Eu acho uma delícia. E é realmente muito rica em proteína. Muita gente gosta do tofu. Não sei se você já teve oportunidade. Eu já, mas eu não gosto muito. Então, os vegetarianos se interessam bastante. Eles gostam. Aí tahine para acompanhar também. Mas normalmente as leguminosas são as fontes proteicas. E aí se destaca em primeiro lugar a lentilha, depois você vai ter os feijões, grão de bico, até ervilha pode também contribuir bastante. E aí o vegetariano, ele pode comer mais, porque as carnes são mais calóricas. Então quando você tira as carnes, você tem que aumentar. Sobra caloria, né? Sobra caloria. Então ai, que beleza. é um ponto bacana, mas a carne é gostosa para quem gosta, assim, né? Eu sou muito carnívora, nossa. E aí o arroz e feijão, só para contextualizar para quem é carnívoro, então basicão salada, vegetais, um pouquinho de arroz e feijão e uma fonte proteica, seja um frango, uma carne magra. Um pouquinho de arroz e feijão, né? Aquele prato de pedreiro, né? De arroz e feijão. Pega uma colher. O que seria? O que seria esse pouquinho? Uma concha de feijão? Acho que uma concha de feijão fica bacana, depende do tamanho. Vamos colocar uma média, que é a tradicional. E uma colher daquela que a gente chama de servir, que normalmente pegamos também purê, cheia de arroz, já é o suficiente. Pensa num prato, divide ele em 4, né? Aí pega 2 quadrantes para colocar cores, vegetais, legumes, e pega um quadrante para proteína e outro quadrante para você colocar o arroz e o feijão. Acho que ficou perfeito. Nossa, ficou muito didático essa explicação aí. Nossa, facílimo. E no café da tarde, o que seria? Uau!
Então, vai depender um pouco, mas levando em consideração já essa prescrição. Isso, né? Esse cardápio que nós estamos montando. Que legal. Tem 2 pontos. Quero colocar aqui a possibilidade da suplementação, pois eu vejo que muita gente precisa de praticidade e o suplemento pode ser um recurso. Aí você pode pegar uma whey protein, misturar com leite em pó, por exemplo, se você estiver fora de casa e caso goste de leite, colocar algum tipo de fibra, como uma aveia, e isso já é uma refeição que pode ser uma refeição intermediária. Se não, faz um lanchinho básico, pega 2 fatias de pão, faz um patê proteico. O problema não é o pão, é que normalmente o pão ele tem manteiga. Exato, recheios muito pobres nutricionalmente. Então, se não for a manteiga, muita gente utiliza o requeijão, que também não é uma opção rica em nutrientes. Já se você fizer desse requeijão misturado com frango desfiado ou atum, por exemplo, caso você goste, você vai ter uma refeição bastante rica, prática, saborosa e tenta jogar um vegetal. E é gostoso. Não é bom? Aí você corta uns tomatinhos, coloca uma alfacezinha, nossa, já virou um famoso sanduíche natural. Virou um sanduíche natural delicioso. E o jantar repete o almoço. Jantar repete o almoço. Até prático, né? Porque aí você não precisa ficar cozinhando 10 mil coisas. Eu tenho que comer uma coisa no almoço, outra coisa no jantar, né? Concordo. Sensacional. Voltando ali para as perguntas, o pessoal quer saber quanto tem consumido de ômega 3 por dia, quantos gramas? Gira em torno de 1 a 3 gramas para recomendação geral. Aí fica atento ao rótulo, porque todos os ômegas 3, eles têm no rótulo que tem 1000 miligramas, mas ele tem 1000 miligramas, não muitas vezes de propriamente ômega 3. O que eu quero dizer? Se você quiser anotar, você que perguntou, tem 2 nomes que você tem que somar e verificar o quanto dá. E este valor ele tem que se aproximar ao máximo do valor da cápsula, que também vai estar descrito na tabela nutricional. Chama EPA, icosa penta de P, pentaenóico, A. E o EPA, DHA, docosa hexaenóico. Se você somar esses 2 valores, se estiver próximo do valor total da cápsula, aí você está com um bom ômega 3. Pelo menos 50% da cápsula tem que ser... Precisa ser isso aí. Precisa ser isso aqui. A gente nunca sabe, né? A gente nunca olha, né? Então, aí... E qual a diferença do ômega 3 para o ômega 6? Agora eu queria saber. Excelente. Muito bom. Totalmente diferente. Eles são da mesma família, mas produzem respostas, anti-inflamatório, ômega 3, e basicamente todo mundo precisa de processos anti-inflamatórios, né? Porque vivemos em estado de estresse, né, pelas demandas que são exigidas atualmente. E o ômega 6, ele já gera uma inflamação. Então ele é contraindicado, tanto que a suplementação de ômega 3 é colocada para equilibrar a relação ômega 6 ômega 3, que em dietas ocidentais ela é muito alta. E é por isso que nós precisamos suplementar, porque você encontra o ômega 6 nos óleos vegetais, nas proteínas que temos costume de consumir. Aí eu tava achando que era uma coisa boa. Não é. Ele é bom para gerar uma inflamação, por exemplo. Uma mulher está entrando na fase de menopausa, mas deseja persistir com a menstruação por mais algum tempo. Se você colocar o ômega 6, a tendência é que você mantenha essa menstruação. Entendi. Coisas bem específicas. Entendi. De forma geral, não é um bom recurso. Certo. E alimentos para memória? Essa aqui a gente já respondeu, né? Qual a melhor refeição para a noite, para melhorar o sono? Para não atrapalhar, no caso, a pessoa dormir, né? Qual seria? Tem estudo que mostra especificamente o kiwi. Se você gostar dessa fruta, tem validação científica que pode melhorar a qualidade do sono. Tem combinação como leite, aveia, banana e mel. Você fazendo esse shake, você também vai ter um excelente indutor de sono. Os chás bem conhecidos, camomila, erva cidreira, melissa, mulungu, você pode fazer um blend deles, isso irá te ajudar também. Mas normalmente é aquele docinho, não em exagero, né, e de certa forma buscando alimentos, como é o caso, se você esquentar uma banana, jogar uma canelinha, isso não é. Nossa. E para dormir com um docinho desse, tende a realmente contribuir com a qualidade do seu sono. Então não exagere em quantidade, porque você vai estar deitado, não é o estado adequado para você digerir muita quantidade. E tenta consumir alguma fontezinha de carboidrato, sem exagero. E as frutas, como eu citei,
Por exemplo, o kiwi tem validação científica de que há expectativa de que se você consuma antes de dormir, você tenha melhora da qualidade do sono comparado a alguém Nossa, que não. eu gosto muito de kiwi, que bom. As frutas em geral. Mas uma coisa muito legal na dieta, por exemplo, que você prescreveu para mim, e aquelas receitas que você mandou, foi o sorvete. O sorvete com base de banana, gente. Eu já joguei lá nos meus stories, já tem a receitinha lá, tá salvo lá no Coisa do Coruja Informa. Nossa, bater banana com whey protein e fica muito sensacional. A banana congelada, né? Fica igual um sorvete mesmo. Impressionante, né? Nossa, fica muito bom, muito bom. Eu também fico chocado. Até hoje, porque toda vez que eu faço, com outras frutas também. Eu já testei com mamão também. Gostou? Gostei, mas com banana achei melhor. A banana se destaca, né? A banana tem muita pectina, maçã fica muito bom também, pera fica muito bom também. Pectina, ela dá uma condição de emulsificação, né? Ah, tá. E essa é uma dica excelente. Pega 2 bananas, aquelas que você, quem sabe, até iria jogar fora, que já estão quase para passar. Corta, congela, depois bate com um pouquinho de leite, pronto. Ah, é leite, a banana e o whey protein, né? Aí fica uma refeição completa. Nossa, eu tenho whey protein de morango lá, que é uma delícia, e tem outro de cookies, que é uma delícia. Que Nossa, maravilha, fica hein? tudo muito bom. Até os meus filhos estão comendo. Olha que legal, super nutritivo para qualquer fase da vida. Deixei de comprar o bátio, né? Tá certo que não é tão gostoso quanto, mas nessa fase... Tá valendo, né? É importante. Tá valendo. Quais alimentos para dar energia e gás para estudar depois de um dia estressante de 8 horas de trabalho? Olha, essa pergunta do Felipe, ela é a realidade da grande maioria das pessoas. As pessoas passam o dia na rua, né, e quando chega ainda tem que dar conta da rotina de estudos. E aí a pessoa vem com cansaço acumulado ao longo do dia e normalmente chega vai se alimentar para comer. Qual seria uma refeição adequada? Ó, primeiro ponto, não exagere, porque você já está cansado. Se você comer bastante, você vai dormir. Vai se entregar. Vai. Né? Então, tenta consumir alguma coisa leve. Quem sabe a refeição com folhas, legumes, um jantar, como nós citamos, pode ser uma boa opção. Ou um lanche, como esse lanche natural. Então, colocando uma fonte proteica, colocando um pouquinho de carboidratos para também te dar essa sensação de recompensa que ele gera, mas sem exagerar em quantidade. E a principal dica que eu gostaria que você tentasse é, durante esse período de 8 horas de trabalho, tentar não ficar o tempo todo em jejum. Porque pode ser que depois você tende a ter vontade de descontrolar, de exagerar, de entrar até em um estado de compulsão alimentar. E claro que se você der um pouquinho de combustível para o seu corpo, nesse intervalo, você já vai chegar com um pouco mais de gasolina para poder acelerar na hora que você for estudar. Sim. Então, acho que... Você tem que construir o dia ao longo dele, né? É o ideal. Porque senão vai chegar realmente ruim. Exatamente. O Ebert quer saber se você é concurseiro ou concursado. Não, né? Não. Você já fez algum concurso? Não, concurso não. Gente, ele é o nutricionista do Coruja Informa, tá? É verdade. Ele é o nosso Nutri. Ele pode não ser concurseiro ou concursado, mas ele entende de todo mundo aqui que lida com ele é concurseiro e concursado. Olha que beleza. Eu já passei por decorrência da graduação, nas necessidades, mas nada tão expressivo quanto eles. Certo. No café, pode trocar o pão por batata, Rodrigo? Com certeza, sensacional essa pergunta, Renata. O seu corpo não sabe se você está comendo pão, batata, macarrão. Pão é cultural, né? Então, é bem típico, realmente, é uma boa opção, mas se gostar de batata, se gostar de comer arroz e feijão ao acordar, por que não? Desde que você não exagere na quantidade. Vamos colocar, então, que 2 fatias de pão, você vai poder consumir mais ou menos umas 2 colheres daquela grande servir de um purê de batata. Se você gostar de acordar e comer purê de batata, ou se você quiser esquentar a sua batata, abrir ela e fazer um recheio, fica super atraente isso, colocar um queijinho, por que não? Então, é sim uma excelente opção. A Josi disse que não gosta de feijão nem de arroz, né? Mas acho que isso não é um grande problema, né? Não é, tem substitutos, não são essenciais. Sim. Tá mandando pão com ovo brabo. Nossa, fiquei com fome, gente. Não tem coisa melhor, né? Gema mole, por favor. Gema mole, concordo. Muito bom, muito Olha a diferença. bom. Aquele ovo que chama... Que tem uma gema mole em cima, como é que chama? Olha só. Nossa, depois eu busco o nome dele, porque ele vem com 2 torradinhas, ele é muito bom. Olha, chique. É... Couve, folhas,
Deixa eu ver, tem questão do biotipo de cada indivíduo, qual horário tomar ômega 3? Qual horário, Rodrigo? Tem um horário? Importante, ó, só não tomar em jejum, tomar após a refeição e normalmente as refeições mais densas porque ele precisa de gordura para também ter uma boa absorção, depois do almoço e depois do jantar. Couve ou folhas verdes funcionam como anti-inflamatório? Ó, tudo que tem bastante nutrientes tem uma condição de contribuir com a anti-inflamação e realmente couve. A couve também é um ponto interessante. Você tendo vasodilatação, tem uma substância presente nas folhas verdes, que é o nitrato, que gera vasodilatação. E isso gera mais oxigenação. E você, com mais oxigenação, você tende a ter raciocínios mais fáceis de serem conduzidos. E isso traz também performance física, caso você vá fazer algum tipo de treinamento. Então, uma composição bem legal de suco, que envolva a couve, por exemplo, é você misturar com uma base de fruta. Tipo maracujá? Tipo maracujá é uma boa, por final do dia principalmente, né, pelo seu efeito relaxante. Porque eu amo maracujá. Olha só, é excelente. Se você colocar melancia, muito legal, suco de uva, aqueles realmente já prontos, são boas opções. Aqueles que são vendidos em embalagens de vidro. Integral. Versões integrais, exatamente. E aí você pode colocar, além disso, a rúcula ou além da couve, né, o espinafre também. Tudo que tem bastante base científica e isso pode trazer mais oxigenação para todo o seu corpo. E isso tende a trazer melhor rendimento naquilo que você se prontificar a fazer. Seja algo cognitivo ou seja algo de esforço físico. Sem falar que torna mais fácil o consumo de uma grande quantidade de folhas. Porque quando eu monto o prato que você mandou montar, eu fico lá 10 horas mastigando, né? Porque tem bastante coisa, né? Não, você tem razão. Mas a gente fica lá mastigando. Numa coisa assim, né? Já foi, né? Pois é. O suco verde, que é muito feito, né? Couve, às vezes uma base de água de coco, abacaxi. Abacaxi é bom também, Abacaxi né? fica uma Nossa, delícia. fica. Maçã também combina bastante. Muita gente gosta de adicionar gengibre, que tem um efeito bom anti-inflamatório. Eu adoro gengibre. Então, isso pode contribuir uma série de Vou começar a fazer. possibilidades. Legal. Óleos como TCM recomendável? Nem sei o que é TCM. Vamos lá. TCM é o triglicerídeo de cadeia média. Qual que é a diferença deste tipo de óleo para os outros? Ele tem um metabolismo facilitado, ele não depende de transportadores de gordura para ter sua absorção, ele tem uma velocidade de absorção tão rápida quanto a glicose, e isso é algo muito específico deste tipo de suplemento. É uma gordura encontrada principalmente no coco, né? Então, o óleo de coco é um alimento rico em triglicerídeos de cadeia média. Ele é uma opção, mas os estudos não mostram que é um diferencial, tanto para a parte cognitiva quanto para a performance numa corrida que você for fazer. Então, eu não vejo tanta vantagem, porque o investimento é expressivo para você comprar. Caro. É caro e você não vai ter as respostas esperadas. Já a cafeína ou propriamente o café já seria uma excelente opção que traz o resultado proposto. Ah, lembrei o nome dos ovos. Vai lá. Ovos Benedict. Uau! Nossa, é Quero muito provar. bom. É muito bom, muito Eu vou bom. procurar como faz. Procura. É melhor você ir numa coisa que façam pra você. Ah, não, você é nutricionista, desculpa. Não. É porque não é Você fácil de facilita, fazer. imagina. Mas vale o desafio, né? Nossa, joga na água fervente, aí tem que tirar rápido aquele negócio que ele fecha aquela capinha, né? Aí quando você pôs, ele abre. Então, tem um creme em cima. que isso. Nossa, é muito bom. Beleza. Muito bom. Bom, vamos lá. A pergunta da Cintia é uma pergunta de utilidade pública, Rodrigo. Ela pergunta o que comer durante a prova, né? Às vezes, um concurseiro de área fiscal, pra você ter uma ideia, ele normalmente fica 4 a 5 horas fazendo prova num sábado, aí ele vai no domingo e passa um dia inteiro fazendo prova, óbvio, com 2 horas de intervalo para o almoço, 1 a 2 horas de intervalo para o almoço. Então, ele fica um dia e meio fazendo prova, né? Um concurseiro de área fiscal. Tem outros concursos aqui, o pessoal aqui é de outras áreas também, né? Mas pelo menos 4, 5 horas a pessoa vai passar ali fazendo prova. E a gente precisa, no dia da prova, não só estar bem, né? Não pode estar se sentindo mal, como você tem que estar no seu melhor, no ápice do seu desenvolvimento mental, cognitivo. Você tem que estar com muita atenção, tem que estar com muita concentração, senão você deixa passar uma perguntinha ali e já era, né? Porque uma perguntinha que a gente perde, ainda mais quando sabia, dá vontade de se matar quando olha, né? Eu imagino. O ponto-chave é treinar também tudo isso que for feito durante a prova, então nos simulados, já levar em consideração.
E aí Olha, gente, ele nem é concurseiro, tá? Mas ele já falou de uma coisa importantíssima, treinar no simulado. Exato. Inclusive alimentação. Olha que coisa boa. Para tudo. Hoje a nutrição em relação à ingestão intra-competição, intra-prova, seja ela qual for, tudo é treinável, porque cada um vai ter uma resposta ao alimento. Se eu comer uma banana, às vezes a minha digestão é diferente de caso você consuma. Um ponto interessante, então, não só durante a prova, mas se prepare em relação à sua alimentação antes e depois da prova para você ter uma boa recuperação. Durante a prova, é só algo para complementar, quem sabe uma barra de chocolate, seja ele ao leite mesmo, caso você goste, ou na versão amarga, ou barras proteicas, caso você tenha um pouco mais de preocupação em relação ao seu físico e queira uma opção um pouco mais equilibrada do que propriamente o chocolate ao leite. Se for permitido outros alimentos, como um lanche, por exemplo, se você se sentir bem, é uma excelente opção. Evite o excesso de gordura. Então, se for comer o chocolate, pega uma barrinha de 30 graminhas, pequena, para que você não coma muito também. Evite o excesso de fibras, porque se você formar bolo fecal e tiver vontade de ir ao banheiro, isso é um ponto negativo, Nossa, perdeu muito tempo, gente. Não façam isso. Não dá, né? E às vezes até uma hidratação já com algum tipo de composto carboidratado, um suco de laranja, se for interessante para você, se for tomando gradualmente. As oleaginosas, né, as castanhas, mas também cuidado com o excesso, porque não pela caloria naquele momento, mas por um possível desconforto. Como é que você vai saber se você tem desconforto ou não? No simulado você faz aquilo que você vai fazer no dia de prova, até mesmo para você não chegar com aquela dúvida de o que comer, né, ou querer testar algo no dia e pode te trazer mais prejuízo do que algum tipo de benefício. Já sabem, né? Os alunos meus que estão assistindo, os próximos simulados que a gente fizer, a gente já vai simular também a questão da alimentação. Olha, eu não tinha me atentado para isso. A gente tem que cuidar de tudo, né? Treinar o intestino. Treinar o intestino, muito bom. Ô, Rodrigo, a pergunta da Paloma ali, eu acho que é uma pergunta muito recorrente, até nem só para quem é concurseiro. Assim, ela pergunta qual é o intervalo que a gente deve ter entre as refeições. Muita gente tem essa coisa na cabeça, tem que comer a cada 3 horas. Tem gente que fala, não, você só pode comer quando tem fome. O que seria mais adequado? Ou isso é diferente para cada pessoa? Também sempre é diferente, existem várias possibilidades. Mas, é assim, quando você distribui qualquer coisa na vida que você fracione, tende a ser mais fácil de você conseguir realizar e sustentar. Quando você centraliza, pode ser que você perca o controle. Esse é o problema de você comer 2 vezes ao dia. Porque na hora que você, por exemplo, parar para comer no jantar, depois de ter vivido um dia estressante, pode ser que você coma muito mais do que você precisa e entre num estado de compulsão alimentar. Por isso que fracionar faz com que você sinta menos gatilhos para isso, mas não é um ponto essencial para você ter saúde, qualidade de vida, resultados estéticos. O que vai valer é aquilo que você come no todo durante o seu dia. Se você distribuir em 6 ou 2 refeições a mesma quantidade de calorias que você consumiu, os resultados serão possivelmente tão quantos. Então tem que verificar o que fica mais confortável para você. O distribuir de 3 em 3, porque nós estamos inseridos ainda dentro de um contexto que a palavra café da manhã, todo mundo sabe o que é. Lanche da manhã, todo mundo sabe o que é. Almoço, quer dizer, já existe algo meio que estabelecido que você tem que parar nesses momentos para se alimentar. Então, às vezes, se você for fazer uma alimentação com 2 refeições, quem sabe a sua primeira refeição vai ser às 2, 3 da tarde, você vai comer sozinho, em muitos casos. Então, até onde isso vai ser vantajoso para você? Mas, pela praticidade, vários pacientes acabam consumindo 2, 3 refeições por dia e conseguem excelentes resultados. O ponto-chave é você entender que na hora que você parar para comer, você tem que comer aquilo que você precisa. Certo. Não que está com vontade muitas das vezes, né? Porque esse é o ponto. Quando você demora muito para comer, às vezes você chega e quer... Entrar num estado de recompensa, né, normalmente. Acontece muito também quando você bebe. Tipo, se você bebeu muito na noite anterior, é quando você acorda de manhã, você quer comer um pão. Você não quer comer um ovinho, uma coisa, né? Parece que você quer comer, sei lá, uma coisa... Não sei, por que pede o carboidrato? Boa. O carboidrato, ele vira glicose como produto final. Então, se você consumir um amido, uma frutose, vai virar glicose.
E a glicose é o que gera a sensação de satisfação em relação à alimentação. Por exemplo, se você foi assaltada, todo mundo te dá um copo de água com açúcar para te acalmar. Se você está estressada, você ganha um chocolate rico em açúcar. Faz sentido. Total, faz sentido. E só para a galera ter claro, em relação à compulsão alimentar, de forma resumida, porque às vezes alguém já viveu algum episódio como esse. Compulsão alimentar é quando um indivíduo parecido com você, vivendo a situação que você está vivendo, não comeria o quanto você comeu. Compulsão também tem muita associação com velocidade. Quantos pacientes, enquanto estavam esquentando o prato do jantar, abriram a geladeira, enrolaram ali alguns frios, jogaram geleia? Eu escuto isso muito frequentemente, a ansiedade e não aguentar 1 minuto e meio que o prato está aquecendo. Para ficar pronto. Para ficar pronto. Então a compulsão é um pouco disso, quando você come muito rápido e come muito mais do que uma pessoa parecida com você naquele momento comeria. Muito cuidado, porque normalmente é seguido de arrependimento e de julgamento. A gente fica mal, a gente Exato. fica mal. Aí até o psicológico. Exato, é bom até acabar, depois só ponto negativo. E o glúten, né? Se tirar o glúten, o corpo desacostuma? O Edson está perguntando. Não, em relação à intolerância ou a alergia ao glúten, que são celíacos, nós temos a expectativa de 1% aproximadamente, que é expressivo, mas não é comum. Então, não será a grande maioria das pessoas que se beneficiará com a restrição do glúten. Por que que dietas sem glúten já foram bastante eficientes? Porque normalmente você tirava o pão, você tirava os carboidratos. E isso faz com que você coma... Redução calórica. Exatamente. Você reduziu calorias e não especificamente por tirar ali o carboidrato. Então, comendo menos, por tirar o glúten, você acaba emagrecendo, mas não é uma necessidade. O glúten é uma proteína, principal fornecedor da glutamina, que é um suplemento muito citado, então podem pesquisar o glúten, ele é rico em glutamina, enfim, mas é só para também dar uma aliviada nesse glúten que é considerado muito vilão por alguns, mas a ciência não mostra isso. Mostra, né? Então não precisa e você não fica intolerante ao deixar de comer. Ao você retomar, você pode consumir normalmente. Seria o mesmo raciocínio para o leite? O pessoal Lactose. deixa de tomar leite e aí fica intolerante à lactose? Não tem nada a ver. Toda vez que você deixa de produzir uma enzima que faz a digestão daquele grupo alimentar, quando você reintroduz, você vai ter um estímulo novamente. Se você introduzir com tudo, por exemplo, deixei de comer leite e vou comer pizza, que normalmente é rica em queijo, e aí come 4 pedaços, aí você vai ter um desconforto gastrointestinal, mas por você, do nada, jogar uma grande quantidade né, de lactose. Que aí o corpo tem que se acostumar de novo, né? Exato. Então, gradualmente, você consegue reintroduzi-los. Como diminuir a sonolência após as refeições para não atrapalhar os estudos? Ou seja, o que comer para não ter sono? Tipo, a hora do almoço é chave, a pessoa senta para comer, aí bate uma pratada, aí depois vai dormir. O que seria? O primeiro ponto é não exagerar, novamente, em quantidade, porque não tem como. Tem estudos que são bem claros. Se você comer muito, você vai sentir lentificação, indisposição, isso é esperado. Então, evite o excesso. Por isso que, quem sabe, a distribuição... O exemplo que você deu do prato dividido em 4, eu achei que foi ótimo. Um prato daquele jeito não vai causar sono nas pessoas, né? Não vai causar sono, exatamente. Que é um prato equilibrado, é um prato mais rico em vegetais, né, hortaliças, folhas, legumes, do que propriamente nos outros nutrientes que são mais densos em calorias. E aí, consequentemente, você vai ter um prato leve, nutritivo, saboroso e após a realização da refeição, você já vai conseguir render naquilo que você for fazer. Tente tomar um cafezinho, caso você goste, se não, pega um chá verde. E um chocolate amargo, depois do almoço? Eu acho uma boa também. Porção, um ponto legal. De levar quadradinho, né, gente? Não a barra inteira. Por favor. E tente também aceitar essa condição, porque tudo isso que nós estamos falando, nós também buscamos fazer, né? Então, não é você que vai ter que deixar, né, ou escolher tal opção, todos precisam ter esses cuidados. Eu digo desse jeito porque muita gente fala, se for para comer um quadradinho, eu prefiro nem comer, porque se eu como a barra inteira. Mas não está certo esse raciocínio. E não é só você que deve ter esses cuidados, né? Então, se você comer um quadradinho, pode te dar uma satisfação e isso pode te deixar mais disposto para fazer a atividade seguinte. Quanta gente não
come um bom pré-treino, né, para conseguir ali depois sentir um pouco mais denso, mais cheio, para conseguir ter bom rendimento durante o treinamento. Então, seja ele qual for, mas estimulantes, né? Então, eu recomendo que, além desse chocolatinho, quem sabe, que é uma opção, consuma um cafezinho após a refeição, ou um chá, e aí o chá que tem condição estimulante é chá verde, ou chá preto, ou chá branco, todos da mesma família. Mesmo o mate não tem essa possibilidade. Chá verde, chá preto ou chá branco? Exatamente. Que tem função estimulante. Exato. E o Guaraná? E o pó de Guaraná? Foi até uma pergunta que apareceu ali mais cedo. Excelente. Por outros mecanismos, você tem um pouco de liberação de adrenalina, mas menos expressivo ainda do que o café e do que propriamente o chá verde. Mas é um recurso que pode complementar. Mas ainda, se você consumir o café, você vai ter um efeito estimulante muito mais expressivo e ainda, em segundo lugar, o chá verde se destaca. Depois você tem substâncias como a paulina cupana, que é o guaraná, você vai ter a pimenta, você vai ter o gengibre, que tem alguns mecanismos de liberação de adrenalina, mas aquém dos outros citados, né, café e chás. Certo. A pessoa perguntando sobre congelamento. Ela congela a marmita e tem dúvidas sobre o tempo máximo de consumo. O que você acha? Por exemplo, uma refeição de arroz, feijão e carne. Excelente. O ponto mais importante é que não perde-se nutrientes ao congelar. E você vai perder um pouquinho do que a gente chama de... sabor, né? Isso. Sabor. Aquela... textura, né? Textura. Não, é tudo isso. Características, o nome bonitinho é organolépticas para isso, que é exatamente o que foi citado. Mas, então, aquela comida fresquinha, ela sempre tem uma apresentação diferente. Mas fica uma dica, ontem eu publiquei algo associado ao arroz de ontem. Eu vi. Você viu que legal? Vi, gostei. Tem estudo que mostra que o arroz de ontem, ele, por ser refrigerado por 24 horas, ele desenvolve como se fosse uma película que faz com que você tenha a liberação do açúcar presente no arroz mais lentamente do que o arroz feito na hora. Olha Uau. só, gente, olha só, arroz de ontem. E eu fico falando pra vocês, somente pras meninas, comam arroz de ontem, pra você não ficar perdendo tempo fazendo arroz todo dia, né, cozinhando. Olha só, tem mais um benefício agora. Eu já falei pra cozinhar até por uma semana, né, mas assim, já exagerei um pouco, mas tudo bem. E do congelamento reforçar, aí você pode ter 3 meses do alimento congelado. Aí, ao descongelar, o indicado é que você utilize. Sim, né? Então, não congele de novo. Né? Exato, mas na prática eu já fiz alguns recongelamentos e deu tudo certo. Barra de cereal, barra de proteína. Você colocou que é ideal levar para a prova uma barra de proteína. Verdade. Por que não de cereal? Depende da composição. Atualmente você encontra boas composições dentro de barras de cereal ou cereais. Você vai ter que avaliar realmente aquele que você está comprando. Se você encontrar maltodextrina, xarope de glicose como um dos principais ingredientes, ela não é uma boa opção. Se você encontrar nos ingredientes, que você vai visualizar eles normalmente abaixo da tabela nutricional. Ingredientes que você conheça, aí possivelmente realmente é uma boa opção ainda. Então, hoje já existem excelentes opções, normalmente tem associação com o custo também, né? Então, melhores barras de cereais são mais caras do que barras mais baratas, e esse é um ponto a ser considerado. É a composição. Então, muitos usam glicose com algum outro nome, como é a maltodextrina ou xarope da glicose, para dar aquela consistência de elasticidade, parece que tem uma caramelização. Mas na verdade é açúcar presente, então tentar evitar. E aí buscar ler os rótulos, faz parte. Aí você escolhendo, você encontrando uma com bons ingredientes, aí você fica nela ou pega mais uma ou outra para você poder variar. Então tem que gastar um pouquinho de tempo com isso. Precisa, né? Ou contrata um nutricionista, ele dá todas as dicas, né, gente? Aí já facilita a vida de vocês. Olha que maravilha. É verdade. O nutricionista está podendo atender online, Rodrigo? Sim, já atendi algumas pessoas que estão estudando para concursos, inclusive aqui do próprio. Estratégia, muito bacana. E aí, consequentemente, eu trago um pouco dessas experiências que eu venho vivendo para trazer informações bem direcionadas para vocês. Então, atendimento online. Hoje eu falo que o nutricionista está para qualquer lugar do mundo, né? Eu atendo pessoas de vários países já. Normalmente,
são as pessoas que estão mais procurando atendimento online. São pessoas de outros estados, de cidades próximas que preferem atualmente o não deslocamento, porque antes dessa condição muita gente se organizava para vir ao consultório, né? Mas enfim, temos total condição, liberdade para fazer o atendimento online, e no meu ponto de vista o atendimento online, eu chamo ele de presencial online, porque eu estou totalmente presente com o paciente durante o atendimento. Então, a mesma fala que eu teria com ele pessoalmente, só tem um computador, um celular na nossa frente. Uma tela na frente, tá certo. Diferença entre arroz branco ou integral? Uau, legal. É pequena. Felipe, do Estratégia aí. Boa noite, Felipe. Esse é o segredo da beleza, olha, incrível. Bom, o arroz branco e o integral são opções bem diferentes em relação ao sabor, né? O integral ele é menos agradável e em composição nutricional muito similares. Então, para você que gosta do arroz branco, que prefere muito em relação à comparação com o integral, tá tudo bem. Tá, né? Você pode optar por ele. Ai, que bom, porque muita gente opta pelo integral achando que tá... Aí come um monte, né? Também. E assim, se você consome em outros momentos do dia ou nessa própria refeição fibras, aí você vai encontrar nas hortaliças, né, frutas, legumes e verduras, você já tem a quantidade de fibras necessárias. E aí você não precisa optar pelas versões integrais, mas isso depende do seu todo. E o chimarrão? Uau, que legal, Pode adoro. substituir o café? Como é que é? Lá no interior do Rio Grande do Sul, é livro e mate, né? Olha só que legal. Sensacional. Chimarrão ele torrado. É interessante comparar o chimarrão com o chamate, né, que ele tem, pela sua torrefação, o desenvolvimento de algumas outras substâncias e seu teor antioxidante é tão quanto o mate não torrado. Ele é uma opção mais para enriquecer a sua alimentação do que propriamente para gerar disposição. Ah, é? Exato. A quantidade presente de cafeína no mate é bem inferior à presente no café e inferior à presente no chá verde. O pessoal já me conhece, ó, quer saber se taça de vinho, Olha gin. só que Eu sou beleza, alcoólatra do Corujiforma, né? Felipe, velho. Tá certo. Bom, vamos falar sobre álcool? Vamos. O álcool, ele Vamos esconder. Olha só, o álcool, assim, ele traz, ele é bifásico, né? É importante trazer isso. Normalmente, enquanto você está administrando, você sente a euforia, a desinibição, aquela sensação onde você faz ou fala coisas que você não faria sem ele. Essa é uma realidade. Então, muitas histórias são construídas através de uma boa noite com álcool, né? Mas ele, ao passar esse efeito, ele tende a dar sono, né? Porque ele gera uma certa depressão no seu sistema nervoso central e provavelmente, dependendo também da quantidade ingerida, no dia seguinte você vai ter dificuldade de fazer aquilo que você desejar, tanto uma atividade física quanto na alimentação, seus comportamentos alimentares. Isso aí eu percebo que muda mesmo. Muda, né? Muda. A vontade é comer coisas muito mais saborosas. É carboidrato, a vontade de comer carboidrato no dia seguinte. Então tomar muito cuidado, porque o álcool ele demora normalmente 3 dias para sair totalmente de todo o seu corpo, e isso faz com que você tenha prejuízos não só no dia seguinte, mas quem sabe também ainda por 2 a 3 dias subsequentes. Muito cuidado. E o gin, é legal de falar, porque o gin ele se destacou, não sei exatamente o porquê. Como uma bebida fitness. Pois é. E assim, o gin é extremamente calórico, porque ele é extremamente alcoólico. Tudo que tem muito álcool é muito calórico. Para ficar mais claro, 1 grama de carboidrato presente no pão, por exemplo, tem 4 calorias. 1 grama de álcool tem 7 calorias, quase o dobro do que tem o carboidrato. E quanto maior for o teor alcoólico da bebida, mais calorias ela tem. Então, exatamente. Que tristeza. E aí o gin, eu acho que por ele ter uma combinação com água tônica... né, que a gente pode colocar diet? Se você colocar versões sem açúcar, você já reduz a caloria da bebida. Então, se você colocar uma água com gás, né, que eu acho que já pode dar uma enriquecida, ou alguma bebida diet, pode ser propriamente um energético. Um energético, um Red Bull, gênero. Sugar Free. Exato, é uma melhor opção. Comparando... Mas eu acho, Rodrigo, que a questão não é essa. Eu acho que a questão é assim,
falando do lado do paciente, as pessoas, tipo assim, o gin tem um teor alcoólico maior. Tá. Então, digamos, você chegou numa festa, aí você começou a beber cerveja, você vai beber um monte até você se sentir o efeito da bebida. Você toma 2 taças de gin, Já sobe. já tá bom, entendeu? Então você consome menos. Tá, aí tá tudo bem, de certa maneira houve um equilíbrio nesse sentido. Mas, infelizmente, ó, 30 a 40 ml de gin já é suficiente. Isso é um shotzinho de tequila, mas contendo gin. Você já tem uma redução do uso de gordura como fonte de energia Esse é o que pega, esse é em o até foda. 70%. Nossa Senhora. Isso é muito expressivo. É. Então, pequena quantidade, que às vezes não é suficiente para dar essa sensação, ela já é suficiente para prejudicar o seu emagrecimento naquele dia. Ó, mais gente do Estratégia entrando, a Lu. Oi, Lu. Ei. Lu, Felipe, são tudo do Estratégia. Maravilha. Bom, gente, pra terminar, a Lu gosta de vinho, gente. Ela é da turma dos Bacana. vinhos. Ele tá entregando todo mundo. Todo mundo. O Felipe tá entregando todo mundo. E é porque ele toma chá de hibisco, gente, né? Olha Não, o só, Felipe não é. bebe nada, imagina. Imagina, cigado, levinho, só água, né? No máximo Imagina, quem não te conhece que te compre. Bom, gente, para terminar essa live, tá? Que a gente já tá aqui no nosso horário, tem uma pergunta lá em cima sobre jejum intermitente, né? Tem algum benefício para o concurseiro ou para a saúde de um modo geral? Já para a gente finalizar essa última pergunta, vamos falar sobre jejum intermitente. Bom, jejum intermitente, para quem não sabe, é você passar um período do seu dia maior sem se alimentar e você centralizando as suas refeições no menor período do dia. Então, vamos se dizer que você vai consumir 2 a 3 refeições próximas e o restante do dia, já levando em consideração o sono, você se mantém em estado de jejum. Saiu um estudo que foi muito extrapolado, onde era avaliado as células e ele ganhou o prêmio Nobel, mostrando que as células que não eram fomentadas de alimento, de nutrientes, conseguiam ter maior preservação. Então houve uma extrapolação enorme nesse sentido. Aí volta aquela informação que se para você for mais confortável comer 2 a 3 vezes no dia e até mesmo centralizar essas refeições, mas levando em consideração que o restante do dia você não vai comer e consumindo a quantidade de calorias nessas 3 refeições adequadas para o seu dia, tá tudo bem. Mas você não tem diferenciais em relação até mesmo à adesão. Os estudos mostram que distribuir de 3 em 3 ou centralizar tende a ser tão fácil quanto, né, ou tão aderente quanto. Benefícios bioquímicos, né, como melhora da glicemia, melhora em relação ao colesterol do sangue, melhora na produção hormonal, também não são significativas. Então, o jejum intermitente é mais uma opção que o nutricionista tem na manga, mas tem que avaliar se para você fica mais adequado. E só para finalizar o jejum, às vezes você não precisa ficar o tempo todo em jejum. Por que não, às vezes, você tomar um café da manhã, um almoço e um jantar? Muita gente tem receio de quebrar o jejum, achando que a partir disso, então, você vai ter uma... Acabou todos os benefícios. Exato, e não é assim. Então, às vezes, você distribuir e ter jejuns maiores entre as refeições, se te der mais praticidade, se você preferir, é uma opção. Mas não há diferenciais nesse sentido com o jejum intermitente. Sempre desconfiei disso, que eu também não gosto de fazer. Bom, exatamente. gente, ó, resumindo, bebam água, é isso, Alex. Bebam água, que a água não faz Bom. mal, ok. Muito bom. Ó, você vê, Alex, a gente ficar aqui, as perguntas vão chegando, então vamos fazer outras, né? Com Porque certeza. eu acho que é um Convite tema que aceito. não se esgota, né? Gente, agradecer aí a participação de todos vocês no chat, né? Agradecer principalmente ao Rodrigo, que disponibilizou para vir aqui. A gente sabe que o concurseiro, ele consegue fazer bem na vida algumas coisas, né? Uma delas é estudar, a outra é comer, né? Então, assim, eu acho que são 2 coisas que elas estão extremamente ligadas. Claro, colocar uma atividade física aí também é muito bom. Eu vou trazer o Capitão Solano, que também é do Coruja Informa, para a gente fazer um sobre atividade física também. Podem me cobrar, a gente vai fazer, tá? E eu acho que se a gente conseguir juntar uma boa alimentação com um nível bom de atividade física, os estudos vão render muito mais. Esse é o objetivo, contribuir. Contribuir. Então, a gente está falando de uma das pernas aqui que podem ajudar bastante. A gente teve uma quantidade de informações muito grande. Quem chegou no meio da live, só voltar, a live vai ficar salva, né? Só voltar aí, assistir toda. Teve foi uma tonelada de informações aqui.
E aí, ó, a Luiz que vai voltar a assistir tudo. Realmente esse tema é ótimo para todo mundo, né? Porque a gente, o que a gente faz diariamente é comer, né? Exatamente. Então, muito bom. Te agradeço, Rodrigo. Se pedir do pessoal. Galera, uma frase forte é que você é o que você come e faça da alimentação a sua medicação, né? Então, quero agradecer a oportunidade, para mim é uma honra, muito bom esse papo contigo e fico à disposição para outras ações e parabéns para todos que estão aqui buscando mais informações e que vocês tenham muita sorte e competência para as próximas, os próximos concursos, né, próximos objetivos que vocês estabelecerem. É isso aí. E para vocês chegarem lá melhor, se alimentem bem, né, gente? Exatamente. Não faça igual eu, porque eu fiz tudo errado quando fiz estudei para concurso, né? Mas depois a gente correu atrás do prejuízo. Deu trabalho. Bom, agradeço a participação de todos vocês, os colegas aqui do Estratégia também presentes. E a gente se vê de novo nos próximos webinários. Estou aqui quarta, quinta, né? Quase todo dia estou por aqui. E a gente vai trabalhando aí outros temas. Valeu, pessoal. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Sensacional. Bom, como o pessoal não terminou, eu vou tentar finalizar aqui, tá, gente? É tudo ao vivo, é assim que funciona. Ó, o Felipe já falou que promete pegar leve no gin. É isso aí, tem que fazer sentido as mudanças, né? É isso mesmo, Felipe, que você é do meu time aí no Coruja Informa, tem que fazer. A evolução não pode parar. Agora foi.